9-0. Isso mesmo. Goleada, né, Douglas? Goleada. É uma goleada. A gente esperava aí já uma manutenção da taxa de juros, né? Ali nos 10,5%. Porém, a gente teve essa manutenção, mas com votos unânimes. E dentro desses votos tem um voto específico que surpreendeu o mercado. Ele mesmo, Gabriel Galípolo, que era cogitado para substituir nosso querido Roberto Campos Neto como uma indicação do presidente Lula. E a gente sabe que o presidente Lula tem falas incisivas para a redução da taxa de juros, mas mesmo assim, o Gabriel Galípolo votou pela manutenção. Isso foi bem visto pelo mercado, de certa forma, né? A gente vai debater isso hoje aqui no seu Soco Matinal. Temos várias notícias também, temos o relatório do FMI, temos também o primeiro carro elétrico da Ferrari, temos a Cosan, que contratou bancos para fazer o IPO da Moove, né? E busca aí arrecadar 12 bilhões de reais. A gente vai discutir um pouco sobre esse valuation. Então hoje temos boas e grandes notícias aqui no seu Soco Matinal, que é o programa aqui onde tem tudo compilado para você começar o seu dia sabendo notícias de macroeconomia, de geopolítica, de mercado financeiro, para que você fique mais inteligente ainda na hora de conversar com seus amigos no dia de hoje. Ao meu lado aqui, Douglas Ribeiro. Vamos lá, Douglas. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar muitas coisas legais, que a gente vai trazer dados históricos também, estudos ali do FMI também, que é importante a gente fazer essa apuração. Então é isso, espero que todos gostem e vai ser bem legal esse bate-papo. E também aqui ao meu lado, nosso consultor de investimentos, nosso Maragato aqui do Minuano, filho do Minuano, com uma Índia ele tá aqui. Já dizia nosso grande Roberto Jaguarão, poeta do gaúcho. E hoje a gente tem muita coisa legal aí pra falar mesmo. Essa questão aí dos 9-0 dos diretores do Copom, votando para manter uma taxa Selic, foi algo que realmente pegou o mercado de surpresa. Embora a gente já esperava que a taxa Selic ia se manter em 10,5%, a gente não imaginava que ia ser assim de lavada, né? Então algo... E essa lavada, né, esse 9-0 teve algumas consequências aí no mercado, como principalmente, de acordo com o valor econômico, né, o presidente Lula busca, talvez, indicar Guido Mantega e Aloysio Mercadante para o Banco Central. Essa informação ainda não foi falada pela própria boca do presidente Lula, mas de acordo com o valor econômico e com o site O Globo, né, a gente tem esse posicionamento. E também temos uma outra pessoa aqui, que é a nossa voz do mercado, a nossa mão invisível do mercado, que é ele, Vandinho dos Drones. Cadê você, Vandinho? Bom dia. Eu não tô aparecendo na câmera, não. Mas tá só minha voz aí. Mas é um pouquinho isso aí que vocês falaram mesmo. Lulinha tomou uma facadinha nas costas. Vamos ver que clima tenso entre os brothers. Exato. O lateral tomou bola nas costas. Exato. E começando aqui agora como um programa de tradição, que nosso programa é, Douglas Ribeiro vai trazer os índices na velocidade 2.0, porque os índices já estão aqui na descrição para você ler. Então vamos lá, vamos começar pelos Estados Unidos. Hoje foi bem diferente, hoje os 3 índices subiram, porque é natural que o Dow Jones caia um pouquinho, porque o Dow Jones só pega empresas industriais. Então hoje está subindo 0,6%, o S&P 500 subindo 0,39% e o Nasdaq Futuro 0,61%. Na parte do Ásia Pacífico está mais diversificado, então tem índice subindo e índice caindo, então vou pegar os que mais estão em expressivo, em percentual, que no caso é a Bolsa de Hong Kong caindo 0,52%, e a da Coreia do Sul 0,37%, e a nossa querida China caindo 0,42%. Na parte da Europa tá tudo verde, todo mundo já se recuperando, porque estava caindo bastante nas últimas semanas, então todo mundo tá subindo ali. A maior alta seria ali da Bolsa da Itália, subindo 0,96%, e também a da França subindo 0,58%. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo Brent também subindo 0,20%, chegando a $85,24 o barril. E na parte do minério de ferro também teve uma queda de 0,36%, chegando a $113,56. Mas é uma queda de 0,36%, é uma queda bem... Não é umas quedas bem expressivas que a gente estava vendo nos dias anteriores, mas mesmo assim é uma queda e isso também impacta um pouquinho. E na parte do Bitcoin a gente teve uma tendência de alta ali, subindo 1,32%, chegando a $65.706. Nas notícias internacionais, então, temos um relatório do FMI que ele projeta um crescimento constante, mais lento, da economia global. Sim, com certeza. E o legal do FMI é que ele vai fazendo estudos, por mais que é uma parte macroeconômica, ele vai estudando, de certa forma, as microeconomias também, né, de todas essas regiões. E quando ele fala regiões, ele está falando de países mesmo, não só de parte de estados, municípios, mas também de países. Então, no caso, ele trouxe que as economias vão crescer, mas de forma mais constante. Então, no caso que ele falou que isso vai subir algo em torno de 3,2% em 2024 e 2025,
Mas essa aceleração, esse crescimento vai ser mais por países desenvolvidos, porque países mais emergentes, a gente sabe que tem um risco maior. Então, quando a gente vai distribuir investimentos, ou quando a gente vai entrar mais nessa parte de escolher portfólios, a gente sabe que os países mais desenvolvidos tendem a pegar mais essa captação do mercado. E outra parte importante desse relatório do FMI é que a inflação global deve continuar a diminuir, com a previsão de queda de 6,8% em 2023. Ele pega também dados do ano passado, 5,9% em 2024 e 4,5% em 2025. Então, quer dizer, quanto mais a inflação vem caindo, quer dizer que os bancos centrais também já estão trazendo uma certa estabilidade da moeda, porque o principal motivo que existe um banco central independente, ou a gente até vai falar sobre isso também no nosso programa, é a estabilidade da moeda. Então, quanto menor a inflação, quer dizer também que mais pessoas estão tendo maior poder de compra, e isso também está influenciando positivamente o crescimento dessas nações. Outra notícia do mercado internacional é que o investimento estrangeiro global, né, ele teve um aumento na América Latina de 2%. Só que o Brasil puxou, na verdade, esse investimento para baixo. Teve países como a Argentina que conseguiu contribuir para o crescimento desse investimento direto internacional. Estrangeiro, né? Na América Latina. Javier Milei, não é? Grande Javier Milei dando show ali com a economia. Exatamente, cara. E a gente sabe que hoje o investidor estrangeiro, ele possui muitas dificuldades para estar investindo em países emergentes. Muito por conta de estabilidades políticas. Um exemplo é o Brasil, que tem uma população muito dividida entre governos aí que a gente vem vendo. Na última eleição e foi 50-50. Ideologias diferentes. Ideologias muito divididas. E também, além disso, a gente vê muitas dificuldades e burocracias na questão das leis para o investidor estrangeiro trazer capital para cá, investir, etc. Nossa estrutura normalmente não é tão eficiente assim. Temos estruturas aí que podem também complicar a questão dos investidores aí investirem nos negócios aqui, né? Então, tem muitas questões aí que podem acabar dificultando. Eles têm uma noção, assim, que o Brasil é uma loucura por tudo que acontece, né? Então, olha tudo que a gente vê aí, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, etc. Aquilo que a gente conversa sempre aqui, né? Essa dificuldade de ter uma previsibilidade fiscal e todo esse risco Brasil, ele faz com que, principalmente nos últimos anos, o capital estrangeiro não chegue de maneira tão abundante aqui para os investimentos, mas... Lembrando sempre quando a gente fala isso, a gente tem o contraponto de que isso faz com que tenha boas empresas aqui no Brasil com valor extremamente descontado, né? A gente tem empresas muito sólidas, empresas centenárias aqui no Brasil que pagam bons dividendos, que tem um crescimento constante. Então, tem esse lado, mas ao mesmo lado, você investidor brasileiro também pode ficar tranquilo que isso gera bastante oportunidade no mercado. Sim, ainda mais se o nosso país também teve uma elevação da avaliação dos créditos, né? A gente tem ali as agências de rating que fez toda a avaliação e subiu também as nossas avaliações. E é bem interessante isso. E às vezes a gente fica com uma surpresa um pouco negativa, né? Porque o nosso país, ele é de grandes oportunidades. A gente tem a maior parte energética ali, de energia energética mais focada ali na parte ESG, geração de energia hídrica também. Então a gente tem muito essa questão de economia verde. Então, quando a gente percebe em portfólio, a gente fica um pouquinho para trás para países que às vezes não têm tantas essas vantagens, é algo bem negativo. Mas pontuando o que você falou agora, Douglas, eu concordo muito, além de que também tem muitos lugares do nosso Brasil que a gente tem um fraco saneamento, fraca questão de energias, muitas casas ainda no interior principalmente, a gente vê que não possui energia nem água encanada. Então também é mais um motivo aí que as empresas de energia e de saneamento têm muito a crescer ainda dentro do Brasil. Já indo para o mercado nacional, né? A principal notícia que nós temos aqui no mercado nacional é justamente a Selic, né? A Selic se manteve em 10,5%, a gente já esperava isso, o mercado já precificou isso, só que o mercado não tinha precificado essa goleada de 9-0. E com isso, né, a gente abriu um debate, até inclusive antes de começar o programa aqui, Landim, que foi justamente o fato de que esse posicionamento do Gabriel Galípolo, que estava sendo cogitado como indicação do Banco Central, ele pode ter causado alguns movimentos políticos, principalmente por parte do governo Lula. Por quê? Só para vocês entenderem, existe hoje uma independência do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele é indicado pelo presidente da República. Só que o mandato, apesar de ser 4 anos, ele já não é mais um semelhante ao outro no mesmo período. Ou seja,
Se o presidente Lula se elege hoje, ele não pode indicar o presidente do Banco Central naquele mesmo ano que ele é eleito, para que seja 4 anos de governo do presidente da República e 4 anos de governo do presidente do Banco Central. Por quê? Agora, o presidente do Banco Central, ele permanece durante 4 anos, ele não pode ser destituído pelo presidente da República também, porém, ele fica 2 anos em um governo e 2 anos em outro governo. Então, nosso querido Roberto Campos Neto, conhecido como Robinho, Cavaleiro da Lança Vermelha contra a Selic, ele ficou 2 anos no governo Bolsonaro, porque ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, e ele ficou mais 2 anos no governo Lula, e agora o presidente Lula vai indicar o seu presidente do Banco Central, né? E ele vai ficar os últimos 2 anos e os próximos 2 anos do próximo presidente da República, sendo o presidente Lula ou outro. Então essa indicação, esse novo modelo que foi criado no governo Bolsonaro, ele causa uma maior independência do Banco Central, né? E eu acho bom pontuar também, para quem não sabe, que isso é uma movimentação que foi muito recente, foi no governo Bolsonaro aí, a partir de 2018, que aconteceu essa mudança do Banco Central se tornar independente. Então é algo extremamente recente, algo que a gente avalia que deveria estar há muitos anos aplicados aqui no Brasil. Por quê? Porque antes, quando o Banco Central não era independente, o governo tinha um controle sobre a taxa de juros muito grande, então era só o presidente, não que eles fariam isso, mas eles teriam a possibilidade de fazer uma ligação, ou você baixa aí ou a gente, Então, por isso que foi muito bom essa independência e que agora a gente consegue pelo menos ter um controle um pouco maior da inflação. Claro que os presidentes dos bancos centrais, os diretores sofrem muita pressão por parte dos políticos, né? Como a gente vem vendo agora algumas falas incisivas aí perante o Roberto Campos Neto, mas pelo menos agora a gente também, igual a gente viu agora, tem um controle aí da taxa Selic bem consciente, sem que seja baixada na canetada, igual a gente já viu em governos anteriores aí. Exatamente. E o Edson vai falar um pouquinho, né, Edson? E aí a gente vem para essa notícia do Valor Econômico de Guido Mantega e Aloysio Mercadante sendo sondados pelo presidente Lula para assumir o Banco Central nesses próximos 2 anos e os próximos 2 anos do próximo presidente. E aí quando a gente fala sobre essas duas pessoas, é interessante a gente trazer alguns fatos, né, históricos que aconteceram. Nosso querido Guido Mantega, por exemplo, ele foi o ministro da Fazenda, né, ou seja, conhecido como ministro da Economia, do segundo governo Lula e também do primeiro governo Dilma, né? E ali ele teve uma mudança interessante, que é o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso, ele criou o tripé macroeconômico. A gente ouve muito falar sobre tripé macroeconômico, né? Mas o que é, no final das contas, um tripé macroeconômico? De maneira bem simples para vocês aí de casa, porque aqui é um programa de educação também. O tripé macroeconômico é basicamente um posicionamento do governo em relação à economia, que ele mantém a economia em cima de 3 bases. Sendo a primeira, é muito simples, que é o superávit primário. O que é um superávit primário? É produzir mais do que gastar, ou seja, eu ganho X e eu gasto menos do que X. Então, é meio coerente, Sim, meio lógico. O segundo é responsabilidade fiscal ou meta fiscal, que é basicamente o governo falando, eu prevejo gastar isso e eu vou gastar aquilo que eu previ. É justo, né? Seguir um orçamento. Seguir um orçamento. Na teoria é lindo, né? Todas as empresas têm um orçamento. E o terceiro ponto do tripé macroeconômico é justamente superávit fiscal, superávit primário, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante, que é o seguinte: o governo não intervém na moeda, o governo não entra diretamente dentro do supermercado, como já houve aqui no governo Sarney e outras coisas, e determina exatamente quanto que o comerciante tem que vender aquele produto. Ou seja, ele deixa o câmbio flutuante de acordo com o mercado global, ou seja, com a faixa do dólar e tudo mais, diz quanto que vai gastar e gasta exatamente aquilo que ele disse, como responsabilidade fiscal, e também produz mais do que ganha. Isso era o tripé macroeconômico e estava super certo, coerente. Mas, na época de 2015 e 2016, Guido Mantega abandonou isso e trouxe o quê, Douglas? A nova matriz macroeconômica. A nova matriz macroeconômica, que é um belo nome, mas é basicamente um posicionamento político que vamos liberar crédito do BNDES para os amigos do rei, para as grandes empresas, né, os campeões. Então libera crédito do BNDES para todo mundo e abaixa a taxa de juros lá embaixo que não tem juros. Perfeito, cara. Olha que lindo, cara. Então assim, e a crise de 2015 e 2016 do governo Dilma, em grande parte, tem boa responsabilidade do nosso querido Guido Mantega. Então é sempre bom trazer fatos históricos nesse sentido. Já Aloysio Mercadante, ele é muito conhecido na década de 80 e 90 ser um dos ferrenhos opositores do Plano Real.
Isso mesmo. Então, assim, essa notícia, quando a gente fala em ruptura total com o mercado, como foi a notícia do Valor Econômico, né, que é ruptura total com o mercado, Lula ventila Manteiga e Mercadante do Banco Central. 2 nomes aí. Esses nomes que estão renascendo, assim, disso, né? E a gente pensa que, onde que essas pessoas estão hoje? A gente pensa, o Manteiga hoje, inclusive, está na frente do banco do BNDES hoje, do governo Lula. Então, assim, são pessoas maduras que o presidente queria, mas a gente tem pessoas maduras um pouco mais interessantes, às vezes. Então, esperamos aí, talvez, uma mudança nesse posicionamento, porque isso parece engraçado, mas isso é extremamente complexo para a economia brasileira, né? Sim. Vou passar para a parte ali da Cosan, que a Cosan contratou bancos para fazer o IPO da Moove, né? Na verdade, fazer um estudo, né? Porque quando a gente vai falar sobre valuation, a empresa quer vender no melhor preço possível, né? Então, no caso ali, seria um valor de mercado de 12 bilhões. Pegando alguns dados aqui de valuation, nós fizemos um estudo bem interessante. A Cosan, que é a dona dessa empresa, que a Cosan é uma holding que tem participação em várias empresas. Hoje no mercado ela vale 24 bilhões de reais. Então, no caso, se a Moove vai para fazer a IPO, ela ia ser 50% do valor de mercado da Cosan. 12 bilhões para uma das empresas que faz parte de uma holding que vale 24 bilhões. Parece ter um desconto muito grande hoje. Por isso que a gente está falando sobre essas oportunidades do mercado, é por conta disso. Porque, por exemplo, esses ruídos políticos fazem com que esses dados sejam bem interessantes de a gente analisar. Porque, se a Moove vale 50% do portfólio todo da Cosan, então quanto vale a Cosan? Porque a Cosan, ela é uma empresa que tem participações na Raizen, ela tem 50% de participação, que é um joint venture, que é uma parceria que tem com a Shell. Ela tem participação na Compass, ela tem participação na Rumo, e ela também tem um pedacinho da Vale, uns 4, 5% do capital social da Vale. Então, quanto vale a Cosan? Então, quer dizer, é uma certa expectativa, é um certo estudo que a gente faz, e é bem interessante porque... Por que é importante a gente ter sempre consultores, ter analistas também que fazem esses estudos? Porque, não é, Zé? Às vezes a gente vai na reunião com o nosso cliente, a gente sempre faz essas reflexões. Poxa, às vezes a empresa pode estar subindo demais ou caindo demais, a gente traz esses dados, né? Porque é importante. Porque, imagina só, se uma empresa vale 50% do todo portfólio, então quanto vale da Cosan? Então, é um certo estudo que a gente faz, uma reflexão bem interessante, e é legal porque a parte da Cosan, ela quer abrir nos Estados Unidos. Então, ela quer também um mercado mais de liquidez, né? Porque a gente sabe que os mercados americanos têm mais liquidez, tem mais investidores, então quer dizer que vai trazer mais recursos também para investir no negócio. A gente viu muitas empresas agora nos últimos tempos aí abrir em capital, empresas brasileiras, né, nos Estados Unidos. A Nubank é um exemplo de empresas que foram abertas lá, tem outras também. Mas por conta muito disso aí, do mercado americano ser um pouco mais líquido e prover mais também essa questão da compra e venda de ações para as empresas aí. É um mercado bem mais desenvolvido. E agora, adiantando para as nossas notícias não tão relevantes, né? A gente vai agora para a Ferrari, que lança o seu primeiro carro elétrico, né? Cogitado a ser vendido no valor de 2,94 milhões de reais. Sim, é bem interessante essa notícia, porque... quando a gente está é como se a Ferrari já estivesse fazendo algumas pesquisas de mercado e já olhando a percepção do cliente, né? Porque a gente percebe que a Ferrari, ela tem uma curiosidade bem interessante. Ela é a menor montadora em termos de produção de unidades de veículos. Então, no caso, os resultados do ano passado, ela conseguiu produzir algo em torno de 11 mil unidades. Então, é bem interessante porque ela não gosta muito de se expor muito à produção, porque ela ainda tem essa parte mais... vamos dizer assim, mais familiar, algo mais artesanal. Então é bem interessante esse poder da marca da Ferrari. Então é uma empresa que ela também tem ações negociadas. Ela está na Nasdaq com o código RACE, que é bem interessante. Ela tem resultados bem importantes, porque tem margens de EBITDA de quase 40% e é a empresa que sempre trouxe retorno para o acionista. Então é bem legal a Ferrari também estar entrando nesse mercado, porque ela também está pegando um pezinho ali no ESG. E o código RACE também é uma curiosidade que significa corrida em inglês. E uma outra curiosidade é que a Ferrari ela é extremamente conservadora com os seus veículos. Então, quando ela vende um carro para você, lá no contrato de venda, ela coloca lá que você não pode fazer modificação alguma no veículo. Nosso queridíssimo Justin Bieber aí fez uma modificação em certa vez. Pintou de azul, uma Ferrari vermelha, né? Pintou de azul. Foi moleque. E aí a Ferrari proibiu ele de comprar novos carros. Então, não sei como é que está isso hoje, mas aconteceu. Curiosidade aí. A outra notícia não tão relevante é ela. Para você, acionista da Sabesp, a empresa anuncia uma nova política de dividendos podendo chegar até 100% do lucro. Então, prepare aí.
você por essa nova política, você que gosta de dividendos dessa empresa, o Douglas vai explicar um pouco mais sobre como que funciona essa nova política. É uma política que vai ser, se tudo ocorrer da forma que o Conselho quer, 2030 vai chegar a 100%. Por que é interessante essa notícia? Porque ela vai começar com 50% nos anos até 2026 e 2027, 75% em 2028 e 2029 e depois 100% em 2030. Ela só vai conseguir distribuir 100% do lucro depois que ela fazer alguns investimentos, que a gente estava falando também em outros programas. Porque depois do marco regulatório lá do saneamento, basicamente o governo trouxe novas formas das empresas investir. Então é bem interessante essa parte da Sabesp, porque além dela ser privatizada, ela vai utilizar capital que vai vir do IPO, da parte assim, de venda da participação do governo, que ela já está na bolsa, então ela só vai reduzir a parte ali do governo também, e vai utilizar esse recurso para investimentos. Aí depois disso vai fazer distribuição. Então é uma forma também da gente ver a parte mais saudável da empresa, como que a administração está sendo mais sólida e também mais madura por conta desses investimentos que tem que fazer ao longo do tempo. Isso foi nosso suco matinal, né? A gente sempre tenta finalizar com 19 minutos, mas o Douglas é palestrinha, todo mundo aqui sabe disso. Então, para finalizar, já que o Douglas foi palestrinha como sempre, vamos aqui para o nosso recado final hoje com ele, José Jagger. Com certeza, e hoje tivemos também acordamos um pouco mais tristes hoje do que o normal, porque tivemos a grande perda de um dos grandes nomes aí da música sertaneja brasileira, de uma grande dupla aí que marcou épocas e épocas, que é o nosso querido Christian, da dupla Christian Ralph, acabou falecendo na noite de ontem para hoje, ali na madrugada. E a gente tá muito triste hoje, Tinha um sonho ir pra Nova York.